Aleluia. Eu vou começar do número 8, versículo 8. Daniel 3:8. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo número 8. Começar. Diz assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta, do pífaro e da citara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns dos judeus que nomeaste para administrar a profecia da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei furioso Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama, em que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que mandaste erguer. 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou alguns dos soldados mais fortes do seu exército, amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirasse na fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e tirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram, amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chama e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram logo do fogo. Os
satrapas, os prefeitos e os governadores e os conselheiros se reuniram, ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só o fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia. Aqui vemos uma passagem muito conhecida que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por eles não adorar a imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor, por eles não adorar, eles foram lançados numa fornalha em chamas. E aqui eu quero trazer uma mensagem para nós relacionada a esse contexto. Muitas vezes nós se curvamos diante de qualquer deusezinho pequeno e deixamos de honrar ao nome do nosso Senhor Jesus, aquele que nos chamou e diz que nós somos mais que vencedores nele. E nós simplesmente, por poucas coisas, nós deixamos de honrar o nome do Senhor e permanecer naquilo que Ele tem para nós. Nós temos essa capacidade de muitas das vezes nós ceder a esses enganos na nossa mente, esses deuses enganos que vêm enganos. Por quê? Porque nós não estamos verdadeiramente alicerçados no Senhor Jesus. Ainda nós não entramos em lugares onde muitas das vezes nós fomos alertados, despertados a entrar. E quando vem qualquer situação, tribulações, adversidades, vem fornadas para nossas vidas, nós pegamos, é melhor abandonar esse Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse: embora que Ele nos livre ou não, nós vamos permanecer. Pode jogar nós lá dentro. Embora que o Senhor Jesus, Ele muitas das vezes fique calado para ver a nossa atitude, nós temos que tomar muitas vezes a decisão, porque nem sempre Deus da vida vai falar. Nós temos que tomar as nossas decisões. Para que é que tem a palavra do Senhor? Para nós ouvir ela, deixar ela entrar dentro do nosso espírito, deixar ela trabalhar dentro de nós e nós dar a volta e praticar aquilo que está sendo falado. Mas nessa noite eu quero deixar um tema dessa mensagem, que é: mesmo com a coroa na mão, a batalha continua. Mesmo com a coroa na mão, a nossa batalha ela sempre continua. Qual é a nossa coroa? A nossa salvação. A partir que nós conhecemos Jesus, nós aceitamos, nós ganhamos essa coroa, a nossa salvação em Cristo. Mas não para por aí. Há uma caminhada, há um caminho a ser seguido. E qual é esse caminho? É um caminho de vida no Espírito, um caminho que o Senhor tem para nossas vidas. Que Ele tem para nós, para que nós venhamos desfrutar do que Ele tem para nós. E nós não venhamos lugar e entrar num lugar de sítio, de deserto, como foi aquele povo que foi tirado do Egito. Que por eles não dar ouvido à voz do Espírito, à voz do Senhor Jesus, eles passaram 40 anos dentro de um ciclo e morreram no deserto. E o Senhor não quer isso para a sua igreja. Mas aqueles que não der ouvido a essa voz do Espírito, a voz que a palavra do Senhor diz, vão ficar nesse lugar, dando voltas e voltas, e não vão ser a voz do Senhor, e vão acabar morrendo no deserto. Ou seja, não vão desfrutar do que o Senhor tem para nossas vidas. Mas não vão desfrutar. E nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego passar um momento difícil. Mas esses homens eles não ligaram por isso, porque eles estavam cheios da presença, cheios de Deus. Sabe por que é que quando vem as tribulações, adversidades sobre a nossa vida, nós corremos e deixamos o Senhor de lado? Porque nós não estamos cheios da presença e cheios do Espírito do Senhor. Nós não estamos alicerçados no que o Senhor diz para nós. Vamos orar, vamos estudar a palavra, vamos buscar o Senhor, vamos estar em unidade no seu propósito, na sua fé. E quando a gente não estamos nesse lugar, qualquer adversidade, tribulaçãozinha pequena, às vezes, nós corremos, não, vou deixar de seguir esse Deus. Por quê? Porque nós não estamos cheios da presença do Espírito Santo. Nós não estamos cheios do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que até nós chegar onde foi prometida a nossa coroa, nós vamos passar por todo tipo de tribulações para entrar no reino dos céus. Então fica-se um escudo, nós ficarmos atentos, que até nós chegar no reino dos céus, nós vamos passar por vários tipos de tribulações. E o que vai nos fazer permanecer nesse lugar é nós estarmos com os ouvidos atentos ao Senhor, é nós estarmos em comunhão com o Senhor, é nós estar em comunhão com o Espírito, cedendo,
se humilhando na presença do Senhor. Se nós não quisermos entrar nesse lugar, nós nunca vamos desfrutar do que o Senhor tem para nós. E vamos acabar como aquele povo do Egito, dando ciclos e ciclos e acabar morrendo no deserto. Aleluia. O problema é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Eles sabiam em quem ele estava. O problema é que nós não sabemos aonde nós estamos. Porque o nosso pensamento é só dizer, não, eu vou para a igreja, vou para lá e vou para casa e ficar naquele vamos e vem, vai e vem. E não temos o que? A iniciativa de conhecer esse Deus. E muitas vezes nós estamos simplesmente só ouvindo do que os outros dizem. E nós mesmos não examinamos o que o Senhor, a palavra dele nos diz. Até Jesus diz, lá em Mateus 22, 29, se não me engano, que nós erramos em não conhecer a Escritura e não o poder de Deus. Sabe por que nós experienciamos muitas das vezes? Porque nós não conhecemos nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós temos isso nas nossas mãos. E nós não queremos desfrutar das coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Aí vamos acabar nesse lugar de mediocridade, de mendiguez, sempre, meu Deus, é só pedindo. Não, a Bíblia diz que Jesus, Ele é abençoador e nós somos herdeiros. Nós já temos todas as coisas. Em vez de tudo que nós pedir, vamos descer. Porque a partir de nós descer, Deus está tomando de conta de todas as coisas. Assim como foi com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim que ele foi lançado na fornalha ardente, depois que ele estava lá dentro, o rei disse o quê? Mas foi jogado 3 na fornalha, mas tem um dos deuses junto com ele. Nós temos que entender que aonde nós estiver, há um Deus com nós, do nosso lado. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde nós estivéssemos na maior profunda tristeza, há um Deus conosco. Jesus está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado. Jesus disse que iria, mas Ele deixava um Consolador e nos guiará em toda a verdade e nos livrava de todas e qualquer situação. O problema é que nós não damos ouvido o que o Espírito diz. O problema é que nós não damos ouvido o que é pregado. É pregado todos os dias a palavra, todos os dias é pregada a palavra. E nós não queremos entrar no que a palavra diz. Nós não damos resultado no que a palavra diz. O problema é que nós queremos que o Evangelho se adapte à nossa vida. E nós se adapte à nossa vida, e não a nossa vida se adaptar ao Evangelho. Aleluia. Nós temos que se adaptar ao Evangelho, e não o Evangelho se adaptar a nós. O que é que está acontecendo no mundo? O homossexualismo, o que é que está acontecendo? Estão convertendo e tirando os princípios da Bíblia. Para quê? Para que a Bíblia se adapte a ele, não ele se adapte à Bíblia. E até no meio da igreja, as pessoas, elas não ficam, é como Jesus disse, os seus discípulos. Pregam a palavra dos discípulos, e que palavra dura é essa? Quem pode suportá-la? Aos irmãos, quando a gente fica pregando a palavra, quando é que mexe mais? Crianças olham, não, a palavra do Senhor é essa. Ela veio para despertar, ela veio para tratar, ela veio para curar. E muito deixou de seguir. E nós vamos deixar de seguir porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós já recebemos isso na nossa mão, mas nós temos que entender que a batalha continua todos os dias. Aí quando vem esses problemazinhos, nós queremos desistir do Senhor. Por quê? Porque a nossa casa, ela não está firmada sobre a rocha. A nossa casa não está firmada sobre Jesus, mas sobre a areia. E quando vem os vendavais, vem as dificuldades, nós queremos correr do Senhor. Queremos correr. Mas nós temos que entender que em vez de nós correr para o mundo, é melhor nós correr para os pés do Senhor. Porque lá no mundo nós vamos perecer mais ainda. Mas aqui nos pés do Senhor, Ele vai derramar a sua graça, a sua misericórdia, e ela vai transbordar sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos lá em Mateus capítulo número 7. Mateus 7, versículo 24. Aleluia. Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve
que quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem não ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando nós não temos alicerces, como eu disse, firmados sobre a rocha, nós somos a casa. Os alicerces do Senhor se chamam oração, se chamam meditação na palavra, adoração, a fé. Se nós não tivermos esses alicerces em nossas vidas, na nossa casa, quando vier isso aqui, as tempestades, os ventos, nós vamos cair, a queda vai ser grande. Mas quando nós estamos dentro desse lugar, ouvindo a voz do Senhor e praticando, nós somos como uma pessoa insensata, uma pessoa prudente, que está alicerçada na rocha, chamada Jesus, na palavra do Senhor. É como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus deu uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos do poder. E aconteceu o que? Que eles não ouviram a voz do Senhor. Vocês não praticaram o que o Senhor disse. E acabou que eles saíram e foram a caminho de Emaús. Emaús fala de que? Fora do propósito, fala lugar de deserto. Jerusalém fala lugar de propósito, fala lugar de Canaã. E quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós vamos em direção a esse lugar, chamado Emaús, deserto. E para nós voltar, tinha que acontecer isso aqui. O Senhor sempre soprando, estava andando e caminhando junto com os 2 discípulos. E eles não conheciam a voz do Senhor. O problema é que muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós ouvimos o Senhor, estamos com aquela vontade de cantando cada dia mais buscar a presença de Deus. Mas muito passado o tempo, se nós não ficar ligados ao que o Senhor está dizendo e não adentrar na palavra do Senhor, nós começamos a esfriar e começamos a ir em decadência espiritual, ou seja, em frieza. E quando nós chegamos a esse lugar, o Senhor fala, a palavra esqueira um pouco, mas a gente não ainda fica naquele. Mas nós temos que entender que como aconteceu com aqueles 2 discípulos também de Emaús, e quando Jesus explicava a Escritura, ele dizia que o coração dele estava queimando. Será que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, muitos de nós hoje, a palavra ainda queima dentro de nós? Ou será que nós estamos tão longe do Senhor, numa frieza tão grande, que quando a palavra do Senhor ainda fala, é mesmo que falar com a pedra? Então, se nós estivermos nesse lugar de decadência espiritual, de frieza dessa forma, nós temos que pedir ao Senhor urgentemente que venha sobre a nossa vida o Espírito Santo e venha derramar sobre nós um óleo chamado Espírito Santo, e que Ele venha amolecer o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que quando nós ouvirmos a voz do Espírito, nós se derramarmos da presença dele, e deixa aí que o nosso coração venha queimar, e que nós venhamos ouvir e venhamos voltar rapidamente para esse lugar chamado Jerusalém, chamado para o propósito de Deus. Porque se nós não estivermos nesse lugar de Jerusalém, nós temos que entender que nós estamos fora da grande vida do nosso Pai, chamado Jesus Cristo. Nós temos que entender que nós não fomos chamados para sermos cadeirinhas, nós fomos chamados para voar, para ser lá e ir lá fora. Jesus diz: ide por todo o mundo e anunciar o meu Evangelho a toda criatura. Nosso chamado não é para estar aqui dentro, nosso chamado é para ir lá para fora. É nós buscar aquelas pessoas que estão morrendo, é nós buscar aqueles drogados. Enquanto nós estamos simplesmente aqui, só ouvindo, e não dando resultado, não dando resposta ao que o Senhor está falando. Nós estamos negligenciando o que o Senhor Jesus está falando conosco. E que nós estamos nesse lugar de negligenciar, falando que nós estamos bem longe do Senhor. Nós estamos fora do propósito. Porque eu creio que quando a pessoa está no propósito de Deus, ela não vai negligenciar o que o Espírito está falando, ela não vai negligenciar o que Jesus está falando, não, ela vai ceder e ela vai praticar aquilo que o Espírito está falando sobre a sua vida.
A Bíblia diz também que fala de Paulo, quando estava indo na navegação. Paulo, junto de várias outras pessoas. Aqui eu trago lá também Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram em inglês daquela fornalha. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo número 22. Diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que vocês compareçam perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então eu quero dizer para nós que não importa o que nós estamos passando, as guerras, vai acontecer como Paulo. Embora que tudo esteja sendo destruído, nós vamos ser arrastados para uma ilha. E nesse lugar, arrastado para uma ilha, eu sei o que nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando a pessoa está numa ilha deserta, num lugar que você nunca pisou, você vai começar o que? A andar ligado, porque você está só. Tem muitas das vezes que nós só aprendemos algumas coisas quando está só nós e Deus. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor fala através dos seus filhos, dos seus discípulos, e nós não captamos aquilo que Deus tem falado para nós. Aí muitas vezes acontece isso, o Senhor nos arrasta para algum lugar, para que nós venhamos o quê? De ficar ligado e ouvir aquilo que Ele tem para nós. Para que nós não venhamos entrar nesse lugar, como foi com os dois discípulos caminhando a luz, está fora do propósito. Mas que nós temos que ser arrastados para uma ilha e nós vamos ser o que? Trabalhados pelo Senhor. Assim como um homem, um barro na mão do oleiro. O Senhor muitas das vezes Ele faz isso com a gente, nos arrasta para algum lugar, mas separado dos outros, para poder trabalhar com nós. Vamos aqui em Marcos capítulo número 14. Marcos 14. Marcos 14, 32. Aleluia. Diz assim Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente amargurada, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Outro ponto que eu quero falar aqui de Jesus
Jesus vivendo aqui uma guerra em Getsemane, uma guerra que tem da mortificação da sua alma, da mortificação da sua vida, para que viesse a vida e o propósito do Pai. Então, para a nossa vida, é na mortificação da nossa alma que nós vamos desfrutar do que o Senhor. O problema é que nós não queremos mortificar a nossa alma. O problema é que nós não queremos mortificar o nosso eu, as nossas emoções, nossos sentimentos. E quando nós não fazemos isso, o que é que vai acontecer? Quem vai incomodar nós é a nossa carne. E a carne, ela nos afasta de Deus. E o que é que nos aproxima de Deus? O Espírito. A partir que eu decidi morrer para mim mesmo, eu vou começar a viver o que Deus tem para mim. A partir que eu começar a me esvaziar de mim, eu vou começar a viver o que Cristo tem para mim. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, para que nós hoje pudéssemos estar todos aqui, recebendo essa graça de que ele seja o salvo por meio dele. Foi por meio de Jesus. Vamos aqui em Romanos 6. Romanos 6, 1. Aleluia. Romanos 6. Romanos 6, 1. Aleluia. Vou ler aqui para ganhar tempo. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, para que nós venhamos viver o melhor de Cristo, viver o propósito de Deus, nós precisamos fazer isso, nós dar a nossa vida para Cristo, ou seja, nós mortificar a nossa vida, nós desfazer da nossa vida, para que nós venhamos viver aquilo que Cristo tem para nós. É como o apóstolo Paulo disse: agora já não vive eu, mas agora vive Cristo em mim. E eu faço uma pergunta para nós: quem é que está vivendo em nós? É Cristo? É nós, as nossas vontades, nossos erros, os nossos sentimentos? Há muitas das vezes nós fazemos assim: vá para um canto, vamos para um lugar, eu não vou porque eu não posso, eu não estou bem, eu estou mal. Isso é as nossas emoções. Isso não é uma vida mortificada em Cristo. Porque uma vida mortificada em Cristo, independente do que esteja acontecendo, ela vai fazer o que Deus está mandando, ela vai cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes nós, para vir para a igreja buscar o Senhor, muitas das vezes simplesmente por uma dor de cabeça, qualquer coisinha nós não viemos buscar ao Senhor. É simples coisas, os nossos afazeres. Será que muitas vezes nós não temos 1 ou 2 horas do nosso tempo para buscar o Senhor? Isso fala de mortificação da nossa alma. Isso fala de mortificação da nossa vida. Porque quando eu digo que eu aceito Jesus, já não é mais eu que vivo, é Cristo viver em mim. E como é que eu digo que Cristo vive em mim, se eu não faço o que Ele me diz, se eu não faço aonde eu estou congregando o que eles me dizem, o que a palavra do Senhor diz? Aí eu estou em Cristo. Se eu não estou mortificando a minha carne, como é que eu estou em Cristo? Porque a pessoa que está mortificando a sua carne, ela vai viver de acordo com o que o Senhor tem para ela, ou seja, o propósito que Deus tem para a sua vida. E na mortificação da nossa alma, nós vamos desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas.
Nós vamos desfrutar. É como eu estava pregando este dia. É como Jesus diz lá com seus discípulos: vocês não querem ir? Porque disseram que a palavra era dura. E para onde nós iremos se não for em Jesus? Para onde nós iremos se não for fazer a vontade do Senhor? Pedro diz: não, Senhor, nós queremos ficar em Ti, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Então, para nós fazer a vontade do Senhor e estar nesse lugar de vida eterna, nós precisamos de mortificar a nossa vida, mortificar a nossa alma. E mortificar a nossa vida, para nós trabalhar mais na palavra, mortificar fala de nós morrer para nós mesmos. E não ser mais nós, ser Jesus em nós. Mas o problema é que nós não queremos confiar no Senhor. Nós não queremos fazer a vontade, porque muitas vezes estamos confiando só em nós. Não, desse jeito está indo bom, desse jeito está dando certo. Está dando certo por enquanto. Mas é como a Bíblia diz: se nós ficarmos só confiando em nós mesmos e não queremos desfrutar do que o Senhor tem para nós, vai chegar um momento que nós vamos entrar em cair, vamos entrar em decadência. Que o que é que acontece? Uma casa que não é construída sobre a rocha, quando vier os vendavais, se ela estiver sobre a areia, ela vai chegar e vai cair. Mas eu garanto, se nós estivermos edificados sobre a rocha chamada Jesus, pode vir vendaval o que for, não vai nos derrubar. Porque nós estamos firmados sobre o alicerce correto, que é Jesus. Nós estamos com a nossa alma mortificada em Cristo. E uma alma morta, ela não vai para lugar nenhum. Uma alma morta, ela vai simplesmente fazer aquilo que Jesus tem para nós. E o problema é que nós não queremos, porque nós só queremos fazer o que dizem, e não o que a palavra do Senhor diz. Nós temos que entender que você não deve fazer simplesmente o que nós diz. Você tem que examinar o que a palavra do Senhor diz. E muitas das vezes nós nem ouvimos e nem examinamos, e dizemos que estamos em Jesus. Jesus diz lá em João 3, 1 João 3, se não me engano, que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, como é que eu digo que eu estou em Jesus e não pratico o que ele me diz? Eu não vou evangelizar, eu não venho nos dias de orações, eu não estou em comunhão com meus irmãos em todas as ocasiões. Então, como é que eu digo que eu estou em Jesus e não estou cumprindo os princípios que ele diz que eu tenho que cumprir? Cumprir não fala que eu vou nem trabalhar a cumprir, porque cumprir é muito para a regra. Obedecer ao Senhor. Mas está rendido a Ele. Porque quando a pessoa está rendida ao Senhor, ele vai viver aquilo que o Senhor Jesus viveu. Ele vai esquecer o quê? Ele vai dar a sua vida. É como fala daquele jovem rico. É nós dar a nossa vida para o Senhor, dar o nosso melhor. Quando nós falamos em dar tudo, as pessoas só pensam, quando falam jovem rico, as pessoas estão pensando que é só as pessoas ricas que não vão herdar o reino do céu. Não, Jesus está falando ali de pessoas apegadas ao que tem. Porque não é questão de ser rico. Porque tem pessoas que são ricas e não são apegadas ao que tem. Porque tem pobre, que às vezes tem até uma chinela velha, que nem para jogar fora não quer jogar mais. Porque aqui é apegado àquilo. Jesus queria dizer isso naquela parte. Não é a pessoa rica que não vai herdar o reino do céu, é as pessoas que são apegadas ao que tem. Mas uma pessoa que conhece Jesus, ela é desapegada do que tem. É como aconteceu com a igreja de Atos, lá em capítulo 2, versículo 42. Eles davam tudo o que tinham, repartiam tudo o que tinham com a necessidade daqueles que precisavam. E a Bíblia diz que ali nenhum passava necessidade, todos viviam bem. Porque aqui na igreja tem uns vivendo bem e outros não. Porque nós temos e não queremos repartir com aqueles que não têm. Muitas das vezes tem gente passando fome na igreja, nós sabemos que tem. Aí, não, pastor, vai dizer para o pastor: ah, pastora, não, você, Deus está te mostrando, é para você ir até lá e abençoar aquela pessoa. Quando nós somos apegados ao que tem e não queremos desfazer das nossas coisas para ajudar aquilo, porque nós somos apegados. Então nós temos que pedir a Deus dar esse espírito de generosidade para nós ajudar aqueles que precisam. Ajudar. Aí as pessoas pensam: ah, eu não vou dar, porque se eu for dar eu vou ficar sem. Sim, mas Jesus disse que é melhor dar do que receber. Nós temos que fazer a nossa parte. Salomão, quando foi entregue o povo para ele cuidar, Salomão, ele não pediu bens. Não, Salomão só pediu uma coisa:
sabedoria e discernimento para cuidar do povo. E a Bíblia diz que Deus quadriplicou e deu tudo o que necessitava. Por quê? Porque nós estávamos ligados no que Jesus tinha dado, que os bens. O problema é que nós estamos ligados em Jesus só para pedir a Ele: Senhor, me dá e me dá. Mas não queremos viver o que Ele tem para nós. Nós queremos Jesus pelo que Ele dá, e não pelo que Ele é e pelo que Ele fez para nós. Então, por exemplo, nós estamos com a coroa na mão, mas nós não estamos batalhando para permanecer com essa coroa em nós. Nós deixamos ela escapar muitas vezes muito fácil. Por quê? Porque nós estamos sobre o alicerce chamado Jesus, sobre a rocha chamada Jesus. Tem 5 princípios aqui que eu trouxe para nós ficar com essa coroa na nossa mão, para nós batalhar. Que é, primeiro, a oração, e quem já ora em língua, a oração em línguas. A palavra do Senhor, que é nós meditar, a adoração, o jejum e a fé. Esses princípios é um princípio para todos nós. Aí eu pergunto: será que nós estamos fazendo? Aí quando nós dizemos: eu não estou bem, eu não vou para o Senhor, eu não vou para a casa do Senhor. Por quê? Porque nós não estamos vivendo esse princípio. Aí nós estamos em decadência espiritual. Vamos morrendo, e chega um momento que fica difícil mesmo. Só a graça do Pai. Mas que nós nessa noite nós venhamos abrir o nosso entendimento. Que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento para nós viver aquilo que Ele tem para nós. Nós venhamos praticar esse princípio. Então, que nós venhamos batalhar, porque a guerra continua todos os dias para a nossa vida. Nós estamos com a coroa na nossa mão, a nossa vida, a nossa salvação. Mas temos que entender que a batalha continua todos os dias. E nós teremos que pedir o quê? É nós descer o Senhor. Não simplesmente pedir, é nós descer a casa do oleiro, é nós nos render a Ele e pedir a Deus: Deus nos ajuda, nos fortalece, a nós estar todos os dias de pé para enfrentar todas as batalhas que vierem. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para nós nessa noite. Que o Senhor Jesus venha derramar a sua graça e misericórdia, e que nós venhamos batalhar pela nossa coroa, que nós venhamos batalhar por aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu vou deixar aqui uma passagem na hora da adoração. Deus me falou para me deixar. Está lá em Ezequiel 37. Até confirmou com o louvor na hora que eu peguei, que não é louvor. Nós vamos nessa noite ficar levantando o clamor profético. Aquilo que tiver na nossa vida, que estiver seco, que estiver morto, para que Ele venha se levantar. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por o seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Jesus. Então nessa noite, você que puder ficar de pé, nós vamos nessa noite profetizar sobre aquilo que tiver seco. Vamos profetizar aquilo que estiver morto na nossa vida. Vamos profetizar sobre a nossa família. Vamos profetizar sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil. Vamos profetizar que você confesse com sua boca aquilo que você está vendo, aquilo que você necessita, a sua família. Aleluia, Espírito Santo. Seu Espírito Santo, nessa noite, Pai, nós te clamamos, meu Deus. Nós te apresentamos, Pai, cada um que está aqui nessa noite na tua igreja, Pai. Aquele que estiver, Pai,
fracos, frios, Pai, nessa noite, Senhor, nós profetizamos sobre as suas vidas, Senhor, que eu venha tornar a viver, Senhor. Que aquele que estiver morto, Pai, venha receber vida nessa noite, Pai. Assim sobre as famílias da comunidade do Tomé, Pai. Segura assim para baixo. Onde estiver, Pai, morto, Pai. Onde tiver, Pai, enfermidade, Senhor. Pessoas presas, Pai. Pessoas com depressões, Pai. Nós te clamamos, Espírito Santo, que tu vai em cada uma dessas casas, Pai. E que todo esse espírito maligno venha sair das suas vidas. Nós profetizamos nessa noite, Senhor. Que essa cidade, que essa comunidade, essa cidade, Pai, venha te receber, venha te conhecer, Jesus. Nós te clamamos, Espírito Santo. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Nossos astros dos céus, por sol, chama pelo nome. Diz lá, aqui te detenha, da forma onde. Aleluia. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Aleluia. Diz a mar, aqui te detenha, da forma onde. Soprou em minhas narinas a vida que teve a ele. Sonho pra mim, um sonho tão lindo, lindo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? Vamos fazer, Pai. O que dizer ou falar, a intenção conhece. Adorar, adorar, adorar e orar, contigo. Adorando o Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus